Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 24 de outubro, e vejam só, para surpresa de zero pessoas, mais uma vez o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, debocha do povo brasileiro. Sim, porque ao faltar novamente a uma audiência pública para o qual ele estava convocado, ele debocha não só do Congresso Nacional, mas do povo brasileiro, porque eles são os nossos legítimos representantes. Afinal de contas, a democracia representativa que vigora no Brasil é baseada nisso. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, né? Então, a gente vota nos parlamentares para nos representarem e eles têm o direito de convocar, por exemplo, ministros de Estado para prestar esclarecimentos, né? E aí o Flávio Dino, como parlamentar que também é, né, para quem não sabe, ele é senador, lamentavelmente eleito pelo Estado do Maranhão, ele sabe muito bem que uma convocação é obrigatória, simplesmente resolve ignorar essa convocação e faltar audiência pública. Novamente, é a segunda vez que ele faz isso, tá? Vamos falar sobre isso, da gravidade dessa atitude do senhor Flávio Dino, mas antes eu gostaria que vocês me ajudassem aqui numa missão que foi encabeçada pelo senador Hamilton Mourão. Aliás, né, já fiz críticas no passado e agora vale o devido respeito e a devida parabenização pela atitude, né? Todos sabem dos lamentáveis atos do 8 de janeiro, né? Então ali a gente teve realmente criminosos, a gente teve... Só que é necessário separar o joio do trigo. É necessário individualizar as penas, é necessário separar quem foi que entrou e quebrou, fez quebra-quebra, quem foi que realmente estava ali, foi financiado para estar ali, quem foram os infiltrados, né? Tudo isso deveria ser individualizado. Lamentavelmente não foi, principalmente no âmbito da CPMI do 8 de janeiro. Entretanto, tá todo mundo ali sendo colocado no mesmo bolo, como se criminoso fosse realmente, e sendo ali condenados a penas duríssimas pelo STF. Né, 12, 15, 17 anos de cadeia, enquanto eu já falei em outros vídeos aqui. Tem pessoas que cometem crimes gravíssimos, homicídios, assassinatos, bárbaros inclusive, e não pegam metade dessa pena aí. Aliás, não ficam metade dessa pena presos, né? E agora a gente está vendo figuras aí que muitos são inocentes, tá? Sendo condenados realmente como se criminosos fossem, como se terroristas fossem, né? Inocentes que eu digo assim, não mereciam ser condenados a 17 anos de cadeia. E aí o senador Hamilton Mourão encabeçou um projeto de lei que visa anistiar todos do 8 de janeiro. Todos, tá? Os criminosos e os inocentes. Aqueles que realmente... foram pagos para estarem ali e aqueles que simplesmente foram levados, né, estavam ali no meio e foram colocados no mesmo bolo junto com os criminosos. Essa é que é a questão, né? Muitos que deveriam estar presos não estão. E muitos que estão lá sendo julgados não mereciam estar, né? Essa é que é a questão. Então, eu peço que você assista esse vídeo, eu vou deixar o link dessa consulta pública na descrição desse vídeo, tá? E aí você clica lá e... vota apoiando esse projeto, tá? Uma consulta pública a esse projeto, né? Então, o projeto de lei número 5.064 de 2023, que concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos nos artigos 359 e 359-M do decreto de lei tal, né? Em razão das manifestações ocorridas em Brasília na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, tá? Então, a autoria, senador Hamilton Mourão, parabéns novamente. E olha só, meus amigos, o não tá ganhando. As pessoas, a esquerda está se mobilizando, inclusive está ensinando as pessoas a votar, né? Tem perfis aí de esquerda que estão falando, olha, dá para votar mais de uma vez, inclusive, você se cadastra com outro e-mail e você vai lá e vota mais de uma vez, né? Então eles estão fazendo isso para que o não vença. Essa é que é a questão, né? Então você vem aqui, presta o seu apoio, confirma o seu voto, tá? E aí você precisa entrar, cadastrar o seu e-mail. Se você não tiver cadastro, configura aqui o seu cadastro. É rápido, é simples e faz o seu voto. Manifeste o seu apoio a esse projeto de lei, tá? Agora sim, vamos falar do senhor Flávio Dino. Veja só. Dino volta a debochar do Congresso e falta novamente a audiência, né? Então, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, faltou novamente nesta terça-feira 24 a uma audiência da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. A sessão estava marcada para começar às 9 horas e na rede social X, o antigo Twitter, o ministro afirmou que iria, a convite da PGR, participar de uma reunião sobre terras indígenas, né? Então, olha só, quem é que representa o povo brasileiro? É a PGR? Não, são os deputados e os senadores. E aí os deputados e os senadores, legítimos, repito, legítimos representantes do povo, convocam o ministro Flávio Dino para prestar esclarecimentos à sociedade. E aí ele simplesmente resolve atender um pedido da PGR
e não aos legítimos representantes do povo, é essa gente que se diz democrática, é essa gente que nos chama de intolerantes, é essa gente que diz que nós somos antidemocráticos e contra a democracia, sabe-se lá mais o que eles falam. Mas, na verdade, os atos mostram o contrário. Os atos mostram que essa gente aí é que são antidemocráticos. Porque faltar a uma comissão dos legítimos representantes do povo é ir contra a democracia. Essa é que é a questão, né? Então, abre aspas, atendo agora a um convite da PGR para reunião sobre terras indígenas. Sempre estamos prontos a colaborar para que a Constituição, as leis e a jurisprudência sejam cumpridas em relação a todos os temas, escreveu. O senhor está colaborando para que a lei e a Constituição seja cumprida ao faltar a uma convocação do Congresso Nacional, senhor Flávio Dino? Eu acredito que não, né? A tua colaboração está sendo muito, mas muito seletiva, né? Para dizer o mínimo. Em nota, o Ministério da Justiça afirmou que Dino deseja comparecer a uma sessão de comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados para que possa atender simultaneamente a todas as solicitações de esclarecimentos com a devida segurança, tendo como garantia sua integridade física e moral, bem como a imposição de um decoro parlamentar, o que não se verifica na Comissão de Segurança Pública. Olha, primeiro, Dino, que não é você que decide a qual comissão você tem que comparecer. Você é um funcionário público, tá? Um ministro de Estado, lamentavelmente, e deve seguir a lei, a que você fala que defende, né? E a lei determina que ao ser convocado por uma comissão do Congresso, seja da Câmara ou Senado, você tem que comparecer, né? Então, assim, é um deboche da cara da sociedade brasileira. E continuando, ele diz que se sente inseguro na Comissão de Segurança Pública. Ora, como o cidadão pode me dizer uma coisa dessa, meses depois de ter comparecido a uma região totalmente dominada pelo tráfico, sem a segurança do seu carro blindado e os seus seguranças armados até os dentes, né? Ele estava lá, na favela da Maré, né, na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, onde o tráfico impera, onde o crime organizado, onde a lei que vigora é a do crime organizado, estava lá, né? E lá ele se sente seguro. E numa comissão da Câmara dos Deputados, ele diz que se sente inseguro. Pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira com a minha cara, ô cidadão. Mas tomara mesmo que os deputados não deixem isso barato, né? Então, a Câmara já vai pedir, a Câmara não, os membros da comissão já vão pedir aí o impeachment dele, e eu espero que isso seja levado adiante, porque, novamente, eu não espero que ele sofra o impeachment, tá? O Lula não ia permitir que isso acontecesse, ele ia, sei lá, no pior dos casos, exonerar o Dino antes, para não sofrer aquele desgaste. Mas, se a gente conseguir pelo menos que o Dino sofra um desgaste a ponto de não ter a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, para mim já está valendo, para mim já vai ser uma grande vitória, não é? Então, após a ausência em comissão, a oposição vai pedir o impeachment de Dino. Então, deputados da oposição indicaram que pretendem apresentar um pedido na Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, para que ele seja processado por crime de responsabilidade, o que pode levar ao seu impeachment. A reação veio depois que o chefe da pasta faltou pela segunda vez à Comissão de Segurança Pública da Câmara nesta quarta-feira, dia 24. E o presidente da comissão, o deputado Biratan Sanderson, afirmou que o ministro não informou o motivo da ausência e que cometeu um crime de responsabilidade. Abre aspas. Se ele gosta ou não dos deputados da comissão, isso não importa. Ele tem que comparecer para dar respostas à sociedade e a esta comissão, que é responsável por fiscalizá-lo, disse. É exatamente isso. Não interessa a opinião que ele tem dos deputados. Ele tem que ir lá e prestar os devidos esclarecimentos aos, repito, legítimos representantes do povo brasileiro. Essa é que é a questão. Eu me recordo aqui que no governo Bolsonaro, o ex-ministro Anderson Torres, bem como o ministro André Mendonça, por várias vezes, né, ambos ministros da Justiça, compareceram na Comissão de Segurança Pública, que tinha, em grande parte, membros da oposição à época ao governo Jair Bolsonaro. E foram desrespeitados, ouviram gritaria, ouviram palavras de baixo calão e tudo mais, acusações falsas, narrativas, mas mesmo assim, nunca se negaram a comparecer a essas comissões. Quem é você, Flávio Dino, para se negar a ir lá prestar esclarecimentos ao povo brasileiro? Quem é você? Não é ninguém. O povo é soberano e os legítimos representantes do povo é que têm autonomia para convidá-lo, para convocá-lo ou não. Essa é que é a questão. E finalizo aqui trazendo um questionamento a vocês, né? Por que o STF está assistindo tudo isso sem fazer nada?
Porque se fosse no governo Bolsonaro, um ministro de Estado faltando a uma convocação do Congresso Nacional, mas já tinha rolado aí 24 ou 48 horas para que o presidente da República se explicasse, né? Ou então viesse uma determinação para que o ministro comparecesse lá. Mas, como é o governo Lula, lamentavelmente a gente não tá vendo isso acontecer, né? Espero queimar a minha língua e que nas próximas horas essa situação se resolva, né? Se Deus quiser. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.